Boa noite, Rogério. João Duarte, da Rádio Pitaguari. Eu queria perguntar como é que você encara esse reencontro com a torcida do Fortaleza e também queria perguntar relacionado ao Caio Alexandre, que é o primeiro reencontro dele com a torcida do Fortaleza, se isso afetou o rendimento dele no jogo e queria perguntar para você como é que você encara isso. Bom, eu acho que não vou nem falar pelo Caio, vou falar com todos. Nós jogamos absolutamente nada hoje. Não produzimos nada, não competimos como... Eu acho incrível como muda uma atitude tão boa que foi contra o Atlético Mineiro há dias atrás. E hoje nós não conseguimos nem competir. Perdemos primeira bola, perdemos segunda bola. Eles engoliram a gente na força. Nós não tivemos... Não é nem o Caio. Eu acho que é até natural um jogador, quando vem jogar, aconteceu esse clube, querer fazer mais do que ele faz normalmente, que já é, ele constrói bem, né? Reteve mais a bola do que o necessário, mas é incrível a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa. Esse é o mais assustador de tudo no dia de hoje. Rogério Ceni, prazer em revê-lo. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN. Não vou perguntar sobre o jogo. Só para o seu conhecimento, não sei se você já sabe, na era dos pontos corridos, o Brasileirão começou em 2003, 2 clubes nordestinos nunca terminaram no G10. Nunca terminaram 2 clubes nordestinos no G10. Hoje o Fortaleza é segundo e o Bahia está em sexto. Você acredita que os dois estarão na Libertadores do próximo ano? Bom, se nós melhorarmos e fizermos a nossa parte, sim. Eu acho que o Fortaleza já está mais do que bem encaminhado. Briga pelo G4. Nós queríamos hoje vencer para tentar também entrar numa briga de um futuro G4. E hoje o que nos resta é juntar os cacos que sobra de uma atuação pífia nossa. E que não nos dá o direito, a certeza de poder brigar por uma Libertadores. Agora vamos ter que voltar a casa. Pena que são 8 dias que tem para se passar para ter um jogo novamente, para mudar a imagem deixada que foi muito ruim hoje. Eu espero que a gente possa ter 2 times numa Libertadores, espero que os 2 times terminem entre os 10 primeiros do campeonato. Vejo o Fortaleza bem adiantado depois do resultado de hoje, com acho que 52, né? E a gente, infelizmente, se atrasa com relação a isso, perde muitos dias, perde uma chance bem possível de chegar a 45 pontos. E aí a gente tem que remar muito mais do que o Fortaleza para poder alcançar esse objetivo que você citou. Rogério, boa noite. Thaís Lemos, do Glória e Tradição e Bora Leão. Vou te fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz ao Vojvoda. O Fortaleza hoje jogou com uma formação ligeiramente diferente do que costuma jogar. A gente normalmente joga num 4-3-3 com 3 atacantes. Hoje o Vojvoda optou por um meio mais preenchido com 4 meio-campistas, né? Talvez pensando também no jogo que o Bahia faz com 4 homens bem ofensivos. Você falou o que é que o Bahia não fez hoje. Eu queria te perguntar o que foi que o Fortaleza fez hoje que fez com que ele saísse daqui vencedor. Fortaleza competiu mais, lutou por todas as bolas. Fortaleza ganhou todas as divididas. O que o Vojvoda fez foi exatamente o que ele fez quando jogou com a gente em Salvador. Eu não lembro as peças, mas era o Martínez, Hércules, Zé Wellison e o... não era... Hã? Não era o Rosseto lá. Não foi o Sacha também, não. Mas jogou com a mesma formação praticamente que jogou lá. Ou seja, nada diferente, tudo que nós esperávamos, ele fez, colocasse 4 homens de meio com 2 homens de frente. Era exatamente o que a gente esperava, com 2 homens à frente. E hoje, muitas vezes, nem marcou individualizado. Muitas vezes marcou num 4-4-2, com os 2 volantes fazendo os lados. Ou seja, foi menor a marcação do que nós tivemos no jogo lá de Salvador. Então, assim, eu imaginava exatamente que ele fizesse isso. Só que hoje o nosso meio-campo praticamente não existiu. E o meio-campo nosso é o termômetro do time. Se o meio-campo não consegue competir com o adversário, logicamente não vai conseguir municiar a frente. Nós não vamos conseguir jogar. Então, o que o Fortaleza fez era exatamente o que a gente esperava que ele fizesse. Mas nós não conseguimos ter um pouco de brilho, não conseguimos no dia de hoje. Rogério, boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, prazer revê-lo. O que fazer daqui para frente para tentar retomar as pontuações, ou seja, chegar à vitória? Bom, nós temos que jogar o que a gente sempre jogou, né, na maioria do campeonato, na maioria dos jogos. Nós temos que estar mais ativo no jogo, temos que estar
competir mais do que foi hoje. Hoje foi um jogo, para mim, foi o pior jogo do Bahia no campeonato. Eu digo, se não for o pior do ano, mas foi o pior jogo dentro do Campeonato Brasileiro. É um cenário que a gente pintava como uma coisa bem possível, chegar a 45 pontos hoje e sair daqui derrotado, de maneira justa derrotado, não tenho o que reclamar. Se a gente tiver essa postura dentro de campo, então assim, dentro de casa me parece que a gente joga numa postura muito melhor, fora de casa nós não conseguimos, infelizmente, render, especialmente no dia de hoje. Muitas vezes nós temos um jogador de meio abaixo ou outro abaixo, mas sempre tem alguém rendendo o normal ou como a gente espera. Hoje, infelizmente, nós sumimos do jogo, não conseguimos competir com o Fortaleza. Boa noite, Rogério. Foi o Pedro Augusto. Pedro Augusto, isso. Foi a mesma formação. Pedro Augusto, Zé Welles. Só que na frente acho que jogou Kaiser e Breno Lopes. Mas foi a mesma formação que foi lá, não teve surpresa nenhuma. Boa noite, Rogério. Você falou do meio, de quando uma peça vai abaixo, as outras acabam até equilibrando, conseguindo segurar. Você optou por tirar o Tassiano no intervalo, né? Eu queria que você falasse a respeito dessa mudança, e por que não o Jean? Porque, aí a opinião minha, eu acho até que o Jean foi mais abaixo do que o Tassiano na partida de hoje, porque a escolha de tirar o Tassiano no intervalo do jogo, junto com o Cuesta. Para colocar o Ratão, porque a marcação estava forte no meio. Nossa, eu falei com o Gabriel para começar a tentar essa bola nas costas. O Ratão tem um facão melhor, mais velocidade que o Tassiano. É um jogador que tem mais... atinge a área melhor, mas infelizmente nós não conseguimos no segundo tempo. Aliás, até teve a primeira chance logo com o próprio Ratão, se eu não me engano, uma bola cruzada para trás, acho que do Everton, né, que ele acaba errando, mas para ter uma presença de área maior com ele, com Everaldo, nós tentamos ainda um pouco mais com o Cauli para depois colocar o Ademir por um lado e o Ratão pelo outro, para depois colocar Ratão e Lúcio mais à frente, com Ademir por um lado e o Juba subindo bastante ele, mas infelizmente nós não conseguimos incomodar muito pouco no segundo tempo, com 4 jogadores ofensivos, nós conseguimos incomodar pouco a equipe do Fortaleza. Não fomos merecedores nem de dúvidas, eu nem sei aquele pênalti, aliás, da onde eu estava, não consegui enxergar o pênalti. Para mim, eu vi pelo telão depois, também não consegui enxergar o pênalti, mas não vou discutir porque pode ser que tenha outra imagem que mostre alguma coisa. Mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro. Aí nós tiramos o corpo, não matamos a jogada. Na segunda vem de novo, cortamos. Não pode. Nós temos que ter mais concentração. Todos nós falamos antes de começar o jogo, gritamos, tal. Nós temos que estar dentro do campo, temos que estar ligado e fazer isso. Nós não podemos sofrer 2 gols da mesma maneira. Um time que é treinado para isso, não... O jogador, a principal característica do Marinho, o que é? Cortar para dentro e finalizar o gol. Nós não podemos deixar 2 vezes. Então, hoje faltou, para mim, concentração de todos dentro do campo. Não tem outra explicação. Você não pode pegar o mesmo time praticamente, a exceção do Canu, que não jogou o Cuesta, mas é praticamente o mesmo time que pressionou o Atlético o tempo todo. E aqui a gente não conseguiu hoje fazer, muito pouco pressionamos. É o primeiro gol. Já sai de um lance de uma pressão mal feita que o goleiro dá para o Zé Welles, que consegue girar. Cima do Cauli, são 3 jogadores só que participam da jogada. É o goleiro, Zé Wellison, bola para o Marinho, vem a avenida toda por dentro. Então, aí, se a gente não tiver concentrado realmente no jogo, aí fica difícil, porque o Fortaleza é um time muito competitivo, mas era um time que nós poderíamos fazer uma partida, uma apresentação melhor do que a gente fez hoje. Rogério, boa noite. A gente estou observando até agora, fiquei olhando, você naturalmente muito mais irritado do que normal. Você sempre vem em um tom mais tranquilo, independente de, até quando perde. A gente viu isso na quinta-feira, lá contra o Flamengo, mas a gente está percebendo você irritado, não em responder a forma de responder, mas irritado com tudo que aconteceu hoje. Você falou que não houve surpresa por parte do Fortaleza. Não tinha surpresa. O que é que faltou? Você já falou, claro, de muitas coisas aí que faltou, mas onde é que a comunicação não se completou, não deu certo? Eu acho que houve pouquíssima comunicação dentro do campo. Ninguém chegou e bateu um tapa no peito do outro para acordar, para reagir para o jogo. Essa é a grande verdade. Só falar no vestiário antes do jogo, não dá. Na hora do jogo tem que ter alguém que cobre os parceiros dentro de campo num dia que não está tão bom, tão ruim.
E eu acho que eles conseguiram, em todas as primeiras e segundas bolas, em todas as bolas divididas, fisicamente eles já são mais fortes, isso é notório. Nós não conseguimos. Acho que quem conseguiu ainda melhor fazer um pouco foi o Everaldo, que conseguiu sustentar algumas bolas e girar, dar alguns bons passes, boas paredes até, mas de resto nós não entramos no jogo. E custa muito você vir para cá com uma expectativa grande que a gente gerou pelo último jogo. E não consegui render nada, porque não é... Exceto teve 2 lances bons do Everton Ribeiro, que 2 bolas cavadas logo no começo do jogo, que nós sempre... E depois a gente se apagou. O gol que foi praticamente, nós achamos o gol. Eles erraram um passe, nós pressionamos um pouquinho, mas não foi nada, e fizemos o gol. Dali pensa, vai ter agora a oportunidade. E tomamos um gol exatamente igual o primeiro. Então, lógico que sempre a responsabilidade é minha, mas nós temos que falar mais dentro de campo. Tem a mesma fala que se prega pré-jogo, ela tem que existir também dentro de jogo para que a gente não repita erros idênticos dentro da mesma partida. Rogério, no jogo contra o Internacional, você não tinha o Cuesta e optou pelo David Duarte naquela situação, e hoje você escolheu o Cuesta, que treinou essa semana, estava fora dos 2 últimos jogos. O Cuesta treinou semana passada, a parte física ele treinou toda a semana passada. Ele só não treinou com bola semana passada e treinou essa semana de bola. E você escolheu o Cuesta para o jogo e no intervalo você muda e coloca o Rezende improvisado. É uma ideia já de pensar no Rezende nessa função? Por que não o David ou o Vitor Hugo por ali? O Rezende... Não, porque se eu escolhesse o David, você ia me perguntar do Cuesta. Como eu escolhi o Cuesta, você vai me perguntar... Não, essa é substituição. Porque eu precisava ganhar o jogo estava 2-1 para eles, o Rezende tem a melhor saída de jogo, é um pouco mais móvel, eu poderia empurrar o Juba para a ala, como eu fiz, e o Rezende marcar o Marinho. O Cuesta não dava para marcar o Marinho. Correto? O Rezende, em tese, tem mais condições físicas para marcar o Marinho. Mas o Rezende também sai com dor no pubis também. Não sei, vai ter que examinar. Infelizmente, ele vem sofrendo com essa dor. Não sei se vai estar disponível, mas a troca foi para tentar o Ratão pelo Tassiano, deixar o time mais ofensivo, e o Rezende para tentar, por ser um volante de origem, né, ele é mais leve, mais rápido para tentar. Eu sabia que no final eu ia pôr Ademir, para o segundo tempo eu queria pôr Ademir e queria espetar o Juba. O Rezende podia sustentar esse duelo com o Marinho. Se eu deixo o Cuesta, ele não sustentaria. Mas aí é uma escolha para início de jogo. Poderia ter escolhido o David Duarte, poderia ter escolhido o Vitor Hugo. Eu prefiro, acho que David e Cuesta estavam mais na briga porque são jogadores que têm uma melhor construção de jogo. Mas aí é uma escolha. Se eu escolho o David, o certo era o Cuesta. E se eu escolho o Cuesta, o certo era outro. Então, quando perde o jogo... Quando ganha, não tem problema. Mas é assim, realmente. Mas nós jogamos mal. Essa é a grande verdade. Jogamos nada, pouco. Jogamos muito pouco. Não merecíamos nada melhor do que aconteceu hoje. O Everton, na saída, na zona mista, o nosso companheiro Yuri falou de atitude. Que você define a estratégia, mas que eles têm que tomar atitude dentro de campo. Depois de um papelão dentro do Castelão, o que é que a gente pode pensar? Infelizmente, toda vez que você tem tido tempo, o elenco não tem respondido. E ainda nem questão física, não tem respondido. Né? Quando o tempo é curto, o time joga muito. Quando o tempo é maior, não tem dado essa resposta na mesma medida. O que fazer, já que você mesmo já citou que ninguém jogou nada, que você tem ideia e tal? Nós já tivemos durante o ano semanas cheias que nós trabalhamos e fizemos grandes jogos. As últimas 2 semanas contra Flamengo e essa agora, realmente nós tivemos a semana cheia e jogamos muito pouco. Mas eu repito, a gente escolhe, os jogadores já estão bem acostumados com o sistema que a gente joga, tudo. E é mérito deles quando fazem como foi com o Atlético Mineiro, porque são eles que resolvem dentro de campo. E hoje também eu acho que faltou. Eu acho que faltou. O senhor Edson falou a palavra atitude, eu acho que está extremamente correto. Eu acho que faltou entrar um pouco mais no jogo. Nós não conseguimos. Nós não competimos o suficiente para querer um resultado melhor.